O mundo mudou! E o mundo continua mudando, e ele muda cada vez mais, numa velocidade maior. Tem muita empresa agora que está com aquela sensação de agora a pandemia acabou e eu vou voltar a ser o que eu era em 2019. Esquece. Por quê? Porque não existe voltar ao normal, assim como não existe novo normal. O que a gente vive se chama vida. E a vida, ela sempre vai exigir de nós uma espécie de transformação. Ela vai exigir que a gente se adapte em algumas situações, ela vai exigir que a gente seja muito resiliente para que a gente consiga suportar algumas situações, mas cada vez mais a vida tem exigido de nós algo chamado antifragilidade. Né? E o que é essa antifragilidade? A antifragilidade é a nossa capacidade de se fortalecer em meio ao caos. Então, o que a gente viveu nos últimos 2 anos é surreal, eu não gosto nem de me lembrar, né, como foi aquele desespero de ficar trancafiado em casa com 2 crianças pequenas, com uma empresa que podia quebrar a qualquer momento, né? Então, assim, foi muito desesperador, além de todo o risco, né? A nossa saúde, a saúde das pessoas que a gente ama. Então, assim, o que a gente precisa compreender é que teve muito aprendizado também, né? Warren Buffett, ele tem uma frase que diz o seguinte, é quando a maré está baixa que a gente vê quem está nadando pelado. Então, de certa forma, a pandemia também fez isso com a gente. A pandemia expôs muitas situações. É quando alguém fala para mim, minha empresa se tornou assim por causa da pandemia. Eu falo, ixi, rapaz, não, provavelmente esse negócio já estava rondando aí e com a pandemia isso ficou exposto. E uma coisa que eu também sempre falo, resultado bom pode camuflar processo ruim. Resultado bom pode camuflar um processo ruim. Então, 2019, mercado aquecido, baixa inflação, né? Tava tudo funcionando, entre aspas, tá? Porque eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém. Tava muito mais fácil ter um resultado muito bom naquele contexto. Por que a gente viveu agora, em 2020, 2021, né? A gente percebeu que muitas empresas que estavam desestruturadas, que tinham culturas fragilizadas, que tinham processos mal estabelecidos, que tinham um propósito muito fraco, o que aconteceu com elas? Né? Naturalmente, elas minguaram. No nosso segmento aqui, né, Igor, de educação corporativa mesmo, a gente viu um monte de gente desaparecer. Porque, assim, como é que você mantém uma estrutura pesada se você não tem uma pegada digital? Então, o que a pandemia fez foi acelerar, né? Ela, na verdade, acelerou o passado, porque um monte de coisa que já deveria ter sido feita, né, a gente foi obrigado a fazer, porque, como diz Maninha, né, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Então, a pandemia obrigou a gente a aprender pela dor. E isso vale também para a perspectiva das organizações. Aliás, isso vale muito pela perspectiva das organizações. Então, a gente começa a perceber que hoje a gente vive um mundo que não é um mundo binário, não é um mundo de ou isso ou aquilo. Hoje a gente vive um mundo cada vez mais inclusivo, e quando eu falo inclusivo, eu não estou falando somente do aspecto da diversidade, da inclusão, mas em todos os sentidos. A gente vive num ambiente de abundância ainda, né? E isso significa que a gente está tendo que lidar com uma série de situações que parecem até paradoxais. Por quê? Porque hoje só se fala em digital, 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 mas também nunca se falou da importância da humanização. Por quê? Porque a tecnologia mantém a gente no jogo, mas é o ser humano que permite a diferenciação. Hoje em dia a gente questiona essa questão do planejar, né? Porque vai que as coisas mudam muito rápido e eu não consigo acompanhar a velocidade das transformações. Então eu tenho que ser muito mais realizador. Mas você também ter velocidade sem ter direção é perda de tempo. Por isso que o planejamento ele continua sendo importante. A gente ampliou o nosso foco para o cliente, mas também ampliou o nosso foco para o colaborador. As pessoas falam muito em customer centricity, né? Eu acho que a gente deveria mudar o nosso olhar para people centricity. Então, são pessoas no centro. Não adianta você ter o cliente com um banheiro lindo e o colaborador lá no fundo com um banheiro nojento. Então, as empresas começaram a perceber que tão importante quanto o NPS é o ENPS, né, que é o Employee Net Promoter Score. A gente nunca viu, gente, no LinkedIn, tantas ações de employer branding. Toda empresa agora manda um kit. Vocês já perceberam isso? Todo mundo agora, quando é contratado, recebe um kit com computador, com crachá, com adesivo. Cara, beleza, né? Maravilhoso. Só que como é que é o after? Né? Como é que é o dia?
Então, assim, a gente está vivendo agora a grande resignação, um movimento onde as pessoas estão se suicidando do mundo corporativo, né? Estão pedindo demissão em massa, porque ninguém mais quer se sujeitar. A gente, depois de 2 anos com a vida, né, percebendo o quanto a vida é tão rara, começou a mudar um pouco as nossas prioridades. Então, a gente vive esse momento agora. Por outro lado, a gente tem clientes muito mais exigentes, muito mais impacientes, que têm acesso a muito mais canais de compra. Então, as empresas estão precisando dar, né, como diz na Bahia, né, de dar seus pulos. Né? E a gente tem esse desafio. É importante olhar para as pessoas, mas a gente também precisa de processos. Processo não tem que servir para engessar, processo tem que servir para facilitar. Pessoas não devem se esconder atrás dos processos. Mas também não adianta você ter um bando de gente que não sabe. Aí vamos lá, né? Vamos trabalhar de forma processual, vamos trabalhar em squads, vamos trabalhar em que estrutura? Então, assim, se enganam as empresas que acham que ninguém mais quer isso e que todo mundo quer autonomia. Né? As pessoas ainda precisam de direção, ainda precisam de inspiração. E o desafio, né? Entre engajamento e resultado. Por quê? Porque hoje o que as empresas buscam cada vez mais é consistência. Então, dá aquele salto, né? E aí vamos olhar para a liderança comercial. Vende um mês, passa 2 sem vender. Vende um mês, passa 2 sem vender. Né? E aí é outra coisa, bate a meta do ano, perde metade dos colaboradores no ano seguinte. Então, assim, esse movimento ele precisa ser equilibrado.